26 de julho, dia do avô e da avó, dia de São Joaquim e Santa Ana, nossa padroeira. Santa Ana, uma das festas mais antigas, uma das santas que são cultuadas há muito tempo dentro da cristandade, desde o início da cristandade lá no Oriente, Ocidente, século VIII. Mas é só no ano de 1584 que o Papa Gregório XIII oficializa a data de memória de Santa Ana no dia 26 de julho. São Joaquim não era em 26 de julho, São Joaquim era celebrado aos 20 de março junto com São José. Só em 1960 que o Papa Paulo VI junta os dois santos, junta o casal, vamos dizer assim, junta o Joaquim e a Ana, na mesma data do dia 26 de julho. E a igreja e as comunidades todas celebram a memória de Joaquim e Ana no mesmo dia, 26 de julho, que a gente lembra então o dia dos avós, pelo fato de Joaquim e Ana serem avós de Jesus. Eles eram pais de Maria. A vida de Ana e de Joaquim não está escrita na Bíblia, né? Ela está escrita nos evangelhos que nós chamamos de evangelhos apócrifos, né? Que significa então aqueles que ficam escondidos ou que não foram revelados, né? Eles não constam nas chamadas Sagradas Escrituras. E os relatos que existem nesses evangelhos apócrifos falam que Ana e Joaquim eram pessoas de idade, uma idade avançada já, e não tinham filhos. E eles sendo judeus, isso era um sinal de maldição para o povo judeu, né? Então Joaquim e Ana eram considerados, até o momento que não eram pais, pessoas amaldiçoadas. E isso causava um grande sofrimento a Ana e Joaquim. Então eles rezaram bastante, eles fizeram jejum, eles fizeram oração e foram agraciados, então, sendo pais de Maria, sendo pais de Nossa Senhora. A iconografia, a palavra bonita é essa, né? Iconografia significa o jeito como é representada, né? O design das imagens. A iconografia de Ana geralmente mostra ela com um manto ou uma túnica verde e também com uma combinação vermelha. O verde representa a esperança, a vida, o nascimento, né? Ou seja, a gente tem que acreditar sempre. A Ana já era uma senhora, né? Uma senhora de idade e continua acreditando. Então o verde representa essa esperança. E o vermelho representa a realeza. Às vezes também pode ser representado pela cor marrom, que significa a humildade de saber esperar. Na nossa cidade, a devoção a Santa Ana ela remonta pelo menos ao século XVIII, né? Que é o registro mais antigo que a gente tem falando sobre essa devoção a Santa Ana. A data mais antiga que fala da nossa região aqui, registrada em livros, né, em anotações dos viajantes das épocas antigas, é do ano de 1738, né, quando os portugueses, né, principalmente vindos dos arquipélagos de Açores e da Ilha da Madeira, mas de maneira especial dos Açores, eles se juntam então aos povos originários que já residiam aqui, né, principalmente os Tapes e os Guaicanãs, também um número menor os Caingangues, e começam então essa devoção a Santa Ana, né, que vem principalmente do pioneiro da povoação de origem europeia, vamos dizer assim, que era o José Leite de Oliveira. O José Leite de Oliveira era genro do Jerônimo de Ornelas, que é considerado o fundador da cidade de Porto Alegre, né? Cabe lembrar que a gente, quando fala de Jerônimo de Ornelas, a gente está falando de um cara que fundou o Morro Santana, na capital do Rio Grande do Sul, né? Onde hoje fica a faculdade ali de agronomia da Universidade Federal. Essa devoção de Santa Ana, então, veio provavelmente do Jerônimo de Ornelas e se espalhou por todos os seus descendentes, né? E para nós, esse ano de 2020 é um ano diferente, né? Porque é a primeira vez, assim, em mais de 200 anos, que a gente não vai celebrar a festa de Santa Ana da forma tradicional, com a missa festiva, com as pessoas felizes, depois tem o almoço. Antigamente tinham os jogos nas festas, ainda tem os jogos, mas não tem tantas quantidades de jogos, né? O baile, a escolha da vovó,
sorteio de brindes, não vai ter, né, devido à pandemia. Mas a nossa fé em Santa Ana, ela não pode se diminuir, ela tem que continuar, ela tem até que ser mais fortalecida nesse momento, né? A gente lembra também, dentro da história da nossa comunidade, o ano de 1983, quando aconteceu o furto da imagem de Santa Ana original, feita de madeira, que teria vindo, segundo a tradição oral. Nós não temos documentação escrita que comprove isso, mas através da oralidade das pessoas, que essa imagem teria vindo diretamente de Portugal, né? Depois o padre Ernesto Zanata, que era o pároco da época, comprou uma outra imagem, que é esta imagem que vai aparecer para vocês agora, né? Se tudo der certo, os nossos magníficos efeitos especiais, esta é a imagem que substituiu a imagem original, né? E no ano de 2017, então, foi doada, né, por uma família de capelenses, a imagem que é a réplica da imagem original, feita, então, esta réplica pelo famoso escultor de São Leopoldo, Walter Frasson, que tem obras em São Leopoldo, ali na prefeitura municipal, ali no hall de entrada da prefeitura. O próprio monumento do imigrante, foi ele que refez a estátua ali na Praça do Imigrante, em São Leopoldo, onde chegaram os imigrantes alemães em 1824. Ele tem obras que estão no Santuário de Aparecida, tem obras no Vaticano, em todo o mundo, e na Igreja de Santa Ana, de Capela de Santana. É um momento difícil, é um momento em que a nossa fé é provada, assim como a fé de Ana e Joaquim foi provada, mas que a gente precisa estar pronto, estar firme, porque dias melhores com certeza virão, e esses dias vão chegar muito em breve, e a gente precisa ter todos os cuidados que nos são pedidos, mas continuar com a fé em Joaquim e principalmente em Ana, nossa padroeira, para que esses dias possam, de verdade, se tornar realidade. Santa Ana, rogai por nós.